Se preparem para dar uma espiadinha no dia a dia de um cara que divide opiniões, mas não dá para ignorar. Esse presidente é conhecido pelas suas jogadas espertas e, atualmente, pela briga intensa com a Ucrânia. Bem-vindos a uma volta exclusiva pela vida desse figurão da história moderna. Vladimir Putin. Nesse vídeo, a gente vai explorar a mansão chique desse presidente russo, conferir como é o estilo de vida dele e os detalhes fascinantes da vida pessoal que chamam a atenção do mundo todo. Fiquem ligados que vão rolar umas curiosidades incríveis pelo caminho. Vamos dar uma olhada em como é um dia na vida do Vladimir Putin. Mas antes de mergulhar no estilo de vida atual, vamos voltar um pouco no tempo, entender como era a vida desse cara quando ele era só um jovem. Putin nasceu em Leningrado, na antiga URSS, que agora é São Petersburgo, Rússia, no dia 7 de outubro de 1952. A infância dele rolou numa época de mudanças geopolíticas gigantes. Ele passou uns 15 anos na ativa pela KGB, a agência de inteligência soviética que era tipo a versão russa da CIA. A KGB era símbolo da Guerra Fria e aparecia em um monte de filmes e livros de espionagem dos Estados Unidos, trazendo toda aquela tensão e intriga da época. Em 1994, Putin já tinha subido na vida e virou vice-prefeito da cidade natal dele. A ascensão não parou aí, não. Logo ele virou diretor do FSB, que é o sucessor doméstico da KGB, em 1998. E, num piscar de olhos, em um ano, ele já estava comandando como primeiro-ministro, e depois, ocupou a cadeira da presidência durante a maior parte do tempo desde então. A natureza introvertida desse cara foi moldada lá atrás, na infância, quando ele cresceu numa família substituta depois de ter sido praticamente enviado para lá pelos pais biológicos. O cientista político Stanislav Balkowski acha que essa experiência foi meio traumática para Putin, o que explicaria a desconfiança dele em relação às pessoas. E, como forma de buscar consolo, Putin sempre preferiu a companhia dos animais. Os amigos mais próximos dele? 2 cachorros chamados Coney e Buffy. Ao longo dos anos, ele alimentou esse apetite pelo poder para ganhar a admiração que viu lá no fundo. O Putin pode até ser mais temido do que amado por muita gente, mas ele chegou lá. O resto, como dizem por aí, é história. Depois de acompanhar 5 presidentes dos Estados Unidos, Putin ganhou o status de presidente da Rússia. E, dizem por aí, que ele tem uma grana preta, com um patrimônio líquido estimado em uns 210 bilhões de dólares, colocando ele lá no clube dos líderes mais ricos do mundo. O complexo residencial de Putin realmente é algo que impressiona. Estamos falando de uma área com paredes imponentes que se estendem por 2,4 quilômetros, atingindo até 21 pés de altura. Esse complexo super seguro ocupa 68 acres e abriga cerca de 20 torres e 15 edifícios. É a casa oficial do presidente russo, onde as decisões mais importantes sobre o país são tomadas. Agora, vamos falar da ostentação. Tem boatos por aí sobre as posses do Vladimir Putin, como um palácio enorme de 190 mil pés quadrados e uma coleção de carros que parece coisa de filme. Dizem por aí que ele tem 700 carros, 58 aeronaves, e até um avião chamado o Kremlin voador, que vale uns 716 milhões de dólares. E olha que isso é só a pontinha do iceberg. Quando o Putin precisa sair durante o dia, ele faz isso com estilo, na sua limusine presidencial, a Aura Senado, que custa uns incríveis 1,2 milhão de dólares. Essa belezura super segura tem um design que segue os padrões rigorosos do Serviço Federal de Proteção russo, com várias medidas defensivas e salva-vidas. Mas os carros são só uma parte do show do Putin. Ele também é conhecido por pegar a estrada em grande estilo no seu luxuoso trem, apelidado de o Trem Fantasma. Com 22 vagões, o trem é praticamente um hotel sobre trilhos, com academia, spa, cinema e restaurante, tudo isso mantendo a segurança em dia com portas à prova de bala. Agora, vamos dar uma olhada em como é a rotina dele hoje em dia. Muita gente acha que líder mundial acorda cedo, mas Putin é meio fora da curva. O cara acorda bem tarde, praticamente no meio do dia. O café da manhã dele mais parece um brunch, porque rola lá pelas 12 horas. Aí, ele ataca de omelete, mingau, e dizem por aí que ele curte uns coquetéis de beterraba e raiz forte.
Putin também é fã de queijo cottage e sempre joga umas frutas no prato. Ah, e não pode esquecer dos ovos de codorna cru. Às vezes, os ingredientes desse café da manhã top não vêm de qualquer lugar, só dos campos do líder religioso patriarca Kirill, que é o favorito de Putin. Logo depois, ele parte para um mergulho, não só um tibum, são 2 voltas inteiras na piscina. Putin mata 2 coelhos com uma cajadada só. Faz exercício e toma decisões importantes ao mesmo tempo. Quando o assunto é comida, Putin é bem específico. Ele segue uma dieta saudável, e isso não é só no café da manhã. Ao longo do dia, ele manda ver em tomates, pepinos, alface e tem um amor especial por carneiro. Os doces de peixe são os preferidos dele, mas dizem por aí que ele evita ao máximo outras carnes. Só que, de vez em quando, rola um sorvetinho com sabor de pistache. E não é só na hora da refeição, Putin também é conhecido por curtir uma sopa de macarrão com frango. No livro A Família de Putin ou de Alexander Putin, lançado em 2022, conta-se que ele também gosta de várias tortas. Nos fins de semana, Putin tira umas horinhas de folga. Ele até flexibiliza o esquema para dar uma aula de inglês, vai que o cara quer expandir os horizontes linguísticos. Nos domingos, ele tem um momento de oração e confissões, mesmo que as autoridades russas insistam em dizer que ele não é assim tão religioso. E, para fechar com chave de ouro, o Putin ainda tira um tempinho para jogar hóquei no gelo. Não é só para assistir, não, o cara vai pra quadra e manda ver. Parece que ele tem umas habilidades com o taco. Quando o assunto é moda, Putin tem seu próprio estilo. O terno é praticamente uniforme para ele, sempre com gravatas bem discretas. E, olha, ele é bem variado na escolha das cores, principalmente nos ternos cinzas e pretos. Às vezes, ele ousa no verde musgo ou azul marinho. Seja verão ou inverno, o paletó tá sempre no esquema. E, claro, os óculos escuros são marca registrada dele, especialmente nas atividades ao ar livre. Putin também é ligado nas redes sociais, mas não do jeito que a gente tá acostumado. Ele não tem um Instagram cheio de selfies ou um Twitter para dar opinião sobre tudo. O cara mantém um perfil mais sério e formal nas redes sociais, com foco nas notícias e nos eventos oficiais. Mas de vez em quando, solta uma foto ou outra mais descontraída, mostrando um lado mais humano. E, claro, não dá para esquecer do lado político do Putin. Ele é conhecido pela mão de ferro na hora de governar, e a galera tem sentimentos bem divididos sobre isso. Uns acham que ele é o cara que mantém a estabilidade na Rússia, enquanto outros enxergam um controle excessivo e uma limitação nas liberdades individuais. Putin também tem uma política externa que causa um certo rebuliço, especialmente com as movimentações na Ucrânia. A guerra e os conflitos na região são uma parte importante da imagem dele, querendo ou não. Então, o que a gente pode concluir depois dessa volta pelo estilo de vida do Putin? Bem, o cara é complexo, cheio de camadas e nuances. Ele tem seus gostos e hábitos bem específicos, mas, no fim das contas, é o líder de uma das maiores potências do mundo. Goste ou não, o Putin é uma figura que deixa sua marca na história. E agora, depois de saber mais sobre a vida dele, o que você acha? Curte o estilo do Putin ou acha que ele podia mudar algumas coisas? A discussão tá aberta. Não esqueçam de deixar seu like e se inscreverem no canal.